Hoje nós iremos falar sobre empratamento. Empratamento é uma coisa importantíssima. Per quê? Porque as pessoas precisam realmente saber como vender um prato, não só com uma comida muito boa, mas também com um empratamento excelente. Quando a gente vende alguma coisa, lembra aquela frase clássica, né, que diz assim: a primeira impressão é a que fica. Bom, e na comida também, isso vale com certeza muito, porque a gente come com os olhos a comida. Então, você já deve ter provavelmente ouvido várias vezes essas frases e com certeza você sabe realmente o que significa, né? Primeira impressão sempre é o que fica. Se você vê algo bonito, diz: uau, olha que negócio lindo, entendeu? Agora, se vê uma coisa feia, que negócio esquisito, tá estranho isso. Normalmente, quando a gente sabe fazer as coisas acontecer, a gente transforma isso em algo realmente verdadeiro. As expressões que eu estava falando há pouco, elas têm que ser levadas a sério, porque principalmente quando se trabalha no ramo da gastronomia. Isso porque, de fato, uma boa apresentação de um prato faz toda a diferença e pode ser decisiva para que o cliente volte ou não ao seu lugar ou que volte a lhe contratar. Isso é realmente imprescindível. Além disso, um prato bonito é uma ótima ferramenta de marketing, já porque você pode fazer clique deles para publicar nas suas redes sociais e sites, coisas do gênero. Até os próprios clientes farão isso se eles identificarem o seu prato como algo interessante, bonito, para mostrar para os outros. Então, isso já é aquele famoso boca a boca virtual. Quando você faz um trabalho muito bem feito, a pessoa começa a mostrar para os outros o que está acontecendo de bonito. Aí você se beneficia gratuitamente. Quando você faz um prato bonito, com certeza você se beneficia consideravelmente disso. Você está se perguntando como é possível levar ao público uma comida que só de olhar já se dê água na boca. Eu vou responder para vocês, colocando em prática algumas técnicas de empratamento. Quer dizer o que é isso? É muito simples. Quando você faz um prato bonito, quando você finaliza ele de uma forma assim harmoniosa, de um jeito interessante, de um jeito atrativo, de um jeito apetitoso, você com certeza vai alcançar um objetivo assim primário, que é chamar a atenção do seu cliente. E aí garanto para vocês uma coisa: se você chama a atenção do seu cliente, é muito provável que o cliente, se gostar da sua comida, obviamente, volte a entrar em contato com você. Se você não fizer isso, você continuará sendo um dos vários muitos que estão no seu meio de trabalho. E simplesmente o seu cliente vai passar abatido 97% das vezes. Por quê? Porque ele não vai se interessar, não vai chamar a sua atenção do jeito que deveria ser. Se você quer se sobressair, é imprescindível que você faça um trabalho perfeito, inclusive não só na hora que você vai empratar, mas desde a hora que você vai preparar o prato. Porque você tem que sempre focar no preparo do seu prato. Então, para você focar no seu preparo, você tem que começar com um mise en place impecável. Mise en place, vocês sabem que é um termo francês que significa pôr em ordem. Muitos cozinheiros sabem o que é. Porque antes de começar qualquer receita, é necessário, absolutamente necessário, deixar tudo impecável. Isso é imprescindível. Os ingredientes todos perfeitos, os equipamentos e os utensílios que serão utilizados também em perfeitas condições de estado de uso. Quer saber como é que isso pode ajudar no superempratamento? Simples. É muito simples. Lembra que eu sempre falo da palavra organização, né? A organização é imprescindível em qualquer coisa, mas na culinária, na gastronomia, é uma coisa importantíssima. Então, se você se organiza desde o início, garanto para vocês que a finalização do prato será simplesmente uma etapa muito mais tranquila na elaboração da sua receita. Isso é fundamental. Então, além disso, ainda para obter um resultado estético capaz de conquistar o seu cliente logo de cara, é importantíssimo investir no preparo da receita. Parece uma coisa óbvia, né? Mas é um pouco mais complexo do que se pensa. Pois não se trata apenas de deixar um alimento assim saboroso. É preciso pensar que os ingredientes que serão utilizados e tem que harmonizar entre si, não só a nível de sabor, mas muito
a nível visual. E você tem que, obviamente, para fazer isso, você vai ter que avaliar quais serão os melhores métodos de cocção para cada um, a fim de ressaltar as suas maiores características. Isso quer dizer o quê? Porque se você vai preparar um prato, primeiro você tem que pensar o seguinte: a comida tem que ser sempre bonita, tem que ser sempre brilhante, tem que ser interessante, apetitosa. Então você vai fazer aquela comida opaca, monocromática, dificilmente você vai conseguir chamar a atenção do seu cliente. Por que eu falo chamar a atenção do seu cliente? Porque é o seguinte, quando você trabalha, você, obviamente, utiliza as redes sociais. Para você utilizar as redes sociais, você tem que apresentar algo interessante. Pratos que chamem a atenção a nível de sabores, a nível de ingredientes, mas principalmente pratos que chamem a atenção a nível de apresentação. Amor à primeira vista. Quando você enxerga uma coisa e diz, uau, olha que negócio bonito. Isso realmente atrai. E você tem que pensar o seguinte: você está fazendo o quê? Você está cozinhando porque você quer ganhar dinheiro, ou porque você quer chamar a atenção de alguém. Independente do que está fazendo, você precisa trabalhar com isso. Se você está dentro do ramo gastronômico, você precisa trabalhar com isso. Para você trabalhar com isso, você precisa fazer algo que gere dinheiro para você. Para gerar dinheiro para você, você tem que fazer algo interessante, bonito, que chame a atenção, que dê água na boca. Então tem que ser algo realmente muito bem preparado, muito bem finalizado. Você tem que ressaltar todas as características de todos os ingredientes. Então, se tem ingredientes de várias cores, você tem que ressaltar elas. Você tem que, não pode misturar tudo. Não, deixe elas bem identificadas para o cliente ver as cores e já imaginar quais são os ingredientes sem estar olhando. Se você vai trabalhar com mini cenouras, essas mini cenouras são bem brilhantes, são laranjas, porque de repente você puxou elas com um pouquinho de manteiga e elas ficaram lúcidas, bonitas. O cliente, quando vê a foto e vê aquele laranja, ele já sabe e diz assim, uau, olha que cenoura bonita. Porque qual é o outro ingrediente que tem essa cor interessante, apetitosa, brilhante desse jeito? A cenoura, não tem outro. Então, ele já linka um visual ao produto que tem dentro. Se ele gosta de cenoura, você já ganhou um ponto. Porque com certeza ele vai pensar assim, aquele prato tem uma cenoura linda. Agora, sempre eu falo uma coisa, é engraçado porque eu estudei Belas Artes, eu sou acadêmico de Belle Artes na Academia de Belle Artes de Milano. Eu sempre disse que cozinhar é um tipo de arte. Então, quando você trata um prato, quando você prepara um prato, pense que você está criando uma obra de arte, que é a melhor coisa, a mais linda coisa que você vai preparar na vida. Então, pense num prato em algo onde é preciso buscar harmonia em elementos, levando em conta todas as suas texturas, volumes, cores, e procure distribuí-los, todos eles, de uma forma equilibrada, ocupando os espaços corretos. As tonalidades complementares contrastam sempre entre si, como o vermelho, como o verde, como o laranja, como o amarelo, como o branco. Isso complementa o ingrediente principal, que sempre, lembre-se, é a estrela do prato. Então, se você vai colocar um tornedor de filé, que tem um molho rôti, então terá aquele tornedor de filé com um molho cremoso bem escuro, mas é bem lúcido, bem brilhante. Então, isso já chama demais a atenção do seu cliente. Aí você serve esse prato com os vegetais salteados. Aí você vai fazer o quê? Você vai servir aqueles vegetais todos misturados ou você vai montar o prato com aqueles vegetais tudo bem organizados em tonalidade de cores corretas, bonitas e elegantes? Com certeza você vai escolher a segunda opção. Por quê? Porque isso dá uma ideia de organização, vai dar uma ideia de conhecimento. E, obviamente, você vai chamar a atenção dele, porque o cara vai dizer, prato bonito. É um prato simples, mas é um prato bonito. Então, você não precisa fazer muita coisa, né? Muito rebusque, muitos trabalhos, muitas viagens para você montar um prato e correr o risco, inclusive, que ele esfrie. Então, você está valorizando a carne, que é a estrela do prato. Não é à toa que você irá chamar ele tornedor de filé ao molho rôti com vegetais salteados da estação. Então, a estrela, o que chama o nome do prato, e o complemento que vem depois. Isso é um passo normal para se elaborar uma receita. Já a montagem dos pratos monocromáticos devem ser evitados sempre. Sabe por quê?
É uma coisa muito estranha. Mas eles passam um efeito de monotonia. E quando uma coisa é monótona, uma coisa é chata, é sonsa, não, sabe, não tem graça. O prato pode ser o prato mais maravilhoso do mundo. Mas se ele for sem um chamariz, você não vai conseguir chamar a atenção e, obviamente, você não vai conseguir atrair o seu cliente da forma correta. E se você vai ver que se você tem 25 pratos super bem elaborados com as cores chamativas, marcantes, numa louça bacana, numa montagem bonita dentro da louça, e você tem 3, 4 pratos que são maravilhosos, mas são monocromáticos, são branco com marronzinho, ou são tudo assim, tudo muito clarinho, beigezinho, coisa assim. Aqueles pratos não vendem. Por que não vende? Porque a pessoa nem olha. Ele acha, tá, bom. Mas vai olhar com certeza os outros. Porque cores chamam a atenção das pessoas. Cores apetecem. Cores dão vida à comida. Então, é muito interessante isso. Realmente, isso funciona de uma forma muito correta. Mas, se você tem a proteína, que é a sua estrela principal, que pode ser um filé de carne, que pode ser um filé de peixe, que pode ser um stinco, que pode ser qualquer coisa, ou pode ser um prato de massa, ou pode ser um risoto, pode ser várias coisas. Você tem que sempre se lembrar o seguinte: você usa um prato. Esse prato que você usa, ele é o quê? É a moldura da sua obra de arte. Se você trata a sua comida como uma obra de arte, é preciso encarar sempre a louça como a moldura dessa obra. Então você tem que ter uma escolha feita de uma forma bem cuidadosa, muito cuidadosa, analisando se o seu formato de cores vai combinar com os alimentos que serão colocados dentro desse prato. E principalmente se vai exercer a função de exaltar a comida e não de roubar a sua atenção. Você não pode colocar um prato multicolorido se você está colocando uma comida colorida, porque o prato vai roubar a atenção, aí vai se transformar numa coisa totalmente monocromática. Se fala que a louça branca é a louça importantíssimo se ter uma louça branca para se trabalhar. Por quê? Porque a louça branca, com um tamanho bom, com um bom tamanho, ela ressalta muito os ingredientes que estão dentro dela. Então, você, quando emprata uma receita, você centraliza os ingredientes no centro do prato. E você deixa aquela borda branca, que seja lisa ou que seja com borda, como emoldura. Por quê? Porque você distribui os ingredientes de uma forma harmoniosa. O prato que chega na mesa é um prato grande, o cliente aprecia isso. Porque o cara diz, olha que prato bonito, olha que bonita comida. Porque ele enxerga de cara a comida que tem dentro. E se a comida tem umas colorações diferentes, junto com uma montagem diferente, com um acabamento adequado ao ingrediente que tem, você com certeza alcança o objetivo que você mais precisa. Ganhar as pontas a seu favor. Porque você vai precisar cativar o seu cliente. Por quê? Porque, de novo, você precisa ganhar dinheiro. Qual o seu objetivo em tudo isso que nós estamos conversando? Ganhar dinheiro, vendendo comida. Então, se você vai ganhar dinheiro vendendo comida, você vai adotar as redes sociais como ferramenta de trabalho. Então, você usa Facebook, você usa Instagram, como ferramenta de divulgação do seu produto. Então, você cria um portfólio. Vocês lembram que eu sempre bato nessa tecla. Portfólio. O portfólio faz você vender o seu produto. Você precisa vender, porque não é por um encanto que alguém vai descobrir que você é cozinheiro, que você faz trabalho de personal delivery e que você faz trabalho de personal chef por encanto. Não, ele tem que descobrir isso porque ele deve ter visto isso de algum lugar. Porque alguma pessoa falou para ele que você tem uns trabalhos maravilhosos postados na internet, porque você posta muitas coisas bonitas no story, chama atenção demais. Isso faz com que alguém lhe procure. Ele vai na sua bio, vê o seu Instagram, vê o seu contato, ele entra, vê o seu WhatsApp, vê o seu contato, ele entra em contato com você e você começa a conversar com ele. Potencial cliente chegando. Potencial lucro chegando. Você não trabalha para ganhar dinheiro? Então, pronto. Assim você está pensando já na forma correta. Você tem uma boa apresentação, você sabe cozinhar, você escolheu os pratos-chave que você
prepara extremamente bem, você começou a postar todos eles, você criou um cardápio virtual, e aí agora uma obra, porque agora existe a procura por parte do cliente e você vai começar a vender. Tudo isso é importante se você faz uma apresentação correta. Muita gente às vezes pensa que não é necessário. É sim. É a parte mais importante. Eu, em todos os meus restaurantes, sempre procurei ter uma montagem bonita. Eu sou daquele que sou contra o supérfluo. Aquele monte de coisa que não serve. Eu já, por exemplo, assim, tem gente que gosta de botar florzinha, eu não gosto. A flor é comestível? É, mas acho que é flor com carne, ou flor com espaguete de camarão, ou uma coisa com fruto do mar, acho que não combina muito, né? Porque nós estamos falando de mar, o que, é que tem a ver a flor? Ah, é bonita, colorida, coisa assim, mas se você faz um prato bem feito, com ingredientes que harmonizam um com o outro a nível de sabor e de cor, você não precisa disso. Você precisa saber como empratar ele corretamente. Eu sou a favor daquela famosa frase, menos é mais. Você tem que, tendencialmente, valorizar e organizar o que você prepara. Então, sabe aquela frase que eu sempre falo, menos é mais? É na hora de empratar, isso serve demais. Porque quando eu digo assim, menos é mais, não é botar menos comida no prato porque você precisa fazer a moldura. Então, compre uma louça bonita, de maior tamanho, para você poder trabalhar dessa forma. Se você trabalha na residência de alguém, sempre busque encontrar as louças mais simples, com tamanho bom, para você poder trabalhar e se aproveitar dessa louça ao máximo, fazendo uma apresentação massa, o mais possível parecida com a apresentação que você teve no seu prato, no seu portfólio. Isso é muito importante. Então é importante ressaltar que não se trata de colocar menos comida no prato. Por quê? Isso, inclusive, porque senão o seu cliente vai ficar com fome e vai ficar reclamando. Paguei uma grana para o cara me servir uma besteira. É não deixar a montagem sem graça. Então, o ideal é evitar excesso de elementos que só servem para enfeitar o prato. E normalmente esse excesso de elemento acaba deixando ele poluído. Eu ensino os meus alunos a colocar detalhes. Às vezes, uma simples salsinha é um detalhe que tira a monocromia do prato. Coloca aquilo, uma pitadinha de salsinha, uma pitadinha de raspa de limão. Aí eu vejo muitos alunos que, principalmente no início, eles fazem um erro muito grande. Eles tocam salsinha, parece um gramado bonito. Aí aquela receita linda fica totalmente entupida de coisas verdes. E aí a pessoa, quando recebe aquele prato na frente, vai fazer o quê? Vai tentar entender, mas para que tanta salsinha? A salsinha tem que ser um leve complemento, porque ele não é o que vai comandar o sabor do prato. Então, quando vocês usam elementos para finalização, sempre preste atenção nisso. Que tudo que vocês usam tem um sabor. E esse sabor pode vir a alterar excessivamente o restante da receita. Então, sempre tem que prestar muita atenção nisso. Não polua os pratos. Só dê um leve toque. Muitos chefes de cozinha antigamente pegavam, era uma tendência. Se pegava esses pratos grandes, louça branca, aí depois se colocava um bocado de salsinha picada, ou sei lá o que picado, na moldura do prato. Então, aquele prato branco se transformava numa moldura com a borda verde. Muito engraçado isso. Eu nunca gostei muito. Pior, aquilo pode, inclusive, alterar o sabor da sua comida. Então, foque sempre em valorizar o que é a estrela da receita. Valorize ao máximo a proteína que você vai usar. Não desvirtue a vista do seu cliente o que você precisa mostrar para ele. Deixe aquilo centralizado. Deixe o resto da louça bem limpa. Bem limpa. Inclusive, é muito importante, use a louça sempre bem limpa. Muita gente gosta de botar enfeitezinhos, coisas assim, que não são comestíveis. O cliente, quando senta na mesa, ele não tem obrigação de começar a separar coisas para depois comer o que ele comprou para comer, né? A simples poluição visual e ainda itens que vocês não usam desagradam o seu cliente. Aí ele vai fazer o quê? Vai acabar desgostando. Aí a próxima vez que ele vai pensar em você, vai dizer: aquele cara, oxe, aquele que bota lá uma tonelada de coisa que não se come dentro do prato. Da mesma forma, quando se faz aqueles pratos piramidais, e se toca um palito desse tamanho lá, pá! Aí chega aquela louça bonita, lindo, maravilhoso. Aí depois vai comer como aquilo? Aí você tem que começar a enfiar a mão no prato para tirar um palito absurdamente grande. E isso, além de tudo, gera um desperdício, porque aquilo que você compra que o cliente não come, porque não tem nada a ver com comida, você compra e gasta. Então, desperdício
a mais desnecessário. Então, sempre tem que ficar pensando nesses micro detalhes que, se você multiplica vezes 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 100, faz as somas. Se aquilo tudo custa R$1, multiplica vezes 100, vira R$100 que você jogou fora à toa. Outra coisa muito importante, a exceção das saladas, que são pratos que se servem frios, ou que às vezes levam componentes de proteínas que podem ser servidos mornos, as outras receitas não podem ser servidas frias. Bem pelo contrário, não é agradável levar à mesa para começar um prato frio ou fora da temperatura correta. O cara não vai gostar nem um pouco disso. E aí vou lhe dizer uma coisa, se você começa a preparar e faz montagem mirabolantes, super difícil, rebuscadas, com não sei o que mais, e aí aquilo esfria. E se você tem que servir 10 pratos, porque você foi contratado para preparar um jantar para 10 pessoas, e você tem que servir 10 pratos com todo esse rebusque, e garanto que o quarto já está comendo frio. O quinto, o sexto, o sétimo e o oitavo vão ficar putos da cara com isso. Porque você ficou lá perdendo 1,5 minuto para cada prato para montar ele. Então você pensa, 1,5 minuto vezes 10 dá 15 minutos. Então o último prato está 15 minutos que está servido, você vai demorar 15 minutos para servir o último prato. Então isso não existe. Isso é uma coisa completamente errada na hora de se montar, de finalizar uma receita. É importantíssimo não correr esse risco. E se o seu negócio é conquistar cliente e fidelizá-lo, eu lhe garanto que esse é o pior jeito de fidelizar alguém. É muito importante isso. Agora, é normal ver pratos mal montados e escutar o cozinheiro aquela clássica frase: a montagem não é o meu forte. Eu vou dizer para vocês que eu escuto isso consideravelmente muito. Eu vejo alunos meus que têm esse problema, mas eu digo assim, veja bem, você adquiriu meu curso para aprender tudo isso. Então você faça o seguinte, você foque em tudo que eu ensino passo a passo, preste atenção exatamente ao cubo em tudo que eu falo. E como eu faço, como monto, e você vai ver que o que você achava que era um bicho de 7 cabeças, nem bicho é e nem cabeça tem. É muito mais simples do que se pensa. É só saber seguir à risca o passo a passo da receita. Então, como eu disse antes, se você tem um mise en place perfeito, com tudo cortado bonitinho, tudo perfeito, nos tamanhos corretos, e você vai fazer a receita corretamente, segue o passo a passo correto, faz a coisa acontecer corretamente, monta o prato corretamente, sem aquele rebusque absurdo e inútil, você vai fazer o quê? Vai conseguir preparar uma receita rapidamente, bonita, porque você já adotou os ingredientes corretos. O seu conhecimento de técnicas e de preparo de receitas sabe que faz com que você identifique quais são os ingredientes corretos a ser inclusos junto com a estrela do prato. Então você precisa de conhecimento. Você não pode pensar que pesquisando no YouTube ou no Instagram você vai virar um gênio da montagem. Ou você vai virar um personal chef, ou vai virar um profissional da área mega competente. Pode tirar isso da cabeça. Pode tirar mesmo. Tem gente que pensa, que sonha, que acha, que insiste, que faz a coisa pensando que isso um dia vai acontecer, mas não. É fato isso. Sem preparo não tem futuro. Em tudo. Quem não tem um treino, quem não tem uma capacidade de conhecimento, não tem futuro não, cara. Como é que vai ter futuro? É impossível. Porque o cara inventa, o cara faz a coisa acontecer assim, casualmente. E aí você não consegue levar adiante isso com uma sustentabilidade correta. Porque uma hora você vai empacar em alguma coisa. Aí você vai montar um cardápio, beleza, o seu cardápio, ok. Você copiou um bocado de receita aqui e ali. Aí quando você vai começar a preparar a coisa, você vai já se dar conta que a coisa não está boa. Por quê? Porque você não sabia que se você picasse a coisa da forma errada, ele empapava. Aí você que precisava daquele tempero de finalização bem soltinho, bem sequinho, na verdade você tem uma papa verde. Então já desandou tudo. Ou você não sabe que, de repente, para dar uma salteada e deixar o vegetal bem lustro, você tem que botar um pouquinho de manteiga. Porque a manteiga é uma gordura que fica bem brilhante. Nunca se preocupou em aprender? Nunca se preocupou em investir em si mesmo para você aprender algumas técnicas, alguns atalhos, alguns segredos?
Então você vai servir aquelas vegetais pálidos, assim, sem graça, sem nada. E aí a pessoa está olhando, daqui a pouco vai dizer, eita, parece comida de hospital. Até os hospitais hoje, que contratam profissionais de verdade, para poder servir, elaborar cardápios maravilhosos, para poder apetecer o paciente, para tirar aquela imagem de comida de hospital. Se você não tem esses conhecimentos, sabe o que vai acontecer? Você vai trabalhando, você vai alimentando o seu ego pensando que você vai fazer a coisa acontecer. Aí você vai vender para uma pessoa, para duas. Mas você estranhamente não vê por que essa pessoa não lhe chama de novo. Por quê? Porque obviamente ele viu que tem alguma limitação. E essas limitações se transformam em frustração profissional, que obviamente desencadeará a sua falta de sucesso profissional e, consequentemente, a impossibilidade de ganhar dinheiro de verdade nesse nicho gastronômico. Porque, infelizmente, sem segredos, sem atalhos, sem detalhes, sem técnicas, você não vai conseguir chegar a lugar algum. Eu quero falar para vocês uma lista, itens muito importantes para se seguir quando a gente quer empratar alguma coisa e se destacar no mercado de trabalho. Inclusive, nesse mercado de trabalho, não tem muito profissional realmente capacitado para exercer o trabalho de personal delivery e de personal chef. Aquele trabalho que você foca no cliente, você prepara o prato do seu cliente perfeitamente. Não para 1, 3, para 5, para 10, para 15, porque você é capacitado para isso. Então você consegue fazer isso com uma certa facilidade. A cor branca da louça destaca totalmente os ingredientes que formam a montagem. Claro que a regra é flexível, né? Dependendo do tipo de alimento que você vai preparar. Se você vai preparar um alimento claro, use uma louça mais escura e depois faça uma leve finalização, que não seja monocromática, que ressalte o sabor dos ingredientes que você está utilizando. Outra coisa, tamanho da louça. Galera, tamanho da louça é importantíssimo. Quando você coloca uma comida no prato, você não vai poder empilhar essa comida. Evite louças pequenas por isso, porque dá aquela impressão de bagunça. Você não consegue arrumar delicadamente os ingredientes dentro do prato, em um prato pequeno. Aí, para você fazer isso, você vai ter que diminuir a quantidade de comida. E aí você vai correr o risco que é o cara levantar da mesa com fome. Outra coisa muito, muito importante. A louça tem que estar limpa. Essa coisa de fazer aquela decoração, a borda do prato é bonito que fique limpa. Porque dá um sentimento de cuidado, organização. Quando você vai num restaurante, o cara você pede para ralar um queijo parmesão em cima do seu prato de massa com um molho bonito, e você diz, eu quero sim o queijo. O cara vai centrar o queijo em cima da sua comida, ou vai ralar o queijo em cima de todo o prato? Não, em cima da comida. Outra coisa, a estrela do preparo. Quando se monta um prato, se cria o layout do prato, você já tem que saber como vai montar ele. Porque se você vai servir 10 pratos, eles têm que ser exatamente idênticos. Se você vai colocar uma carne ou um peixe no meio do prato, todas as carnes, todos os peixes, que for que seja, tem que estar na mesma posição do prato. Se você vai colocar os ingredientes, os acompanhamentos, um tipo de acompanhamento de um lado e um outro tipo de molho do outro, todos os pratos têm que estar com acompanhamento à esquerda e um molho à direita. Então, saibam sempre fazer a coisa corretamente. Lembre-se sempre que a estrela do prato, que é a proteína principal, ou a massa, ou o risoto, que for que seja, ele tem que estar sempre numa posição de destaque. Eu vejo pessoas, às vezes, que montam um prato de massa, a comida toda para a esquerda. Eu não consigo entender. Para que bota para a esquerda e fica o resto do prato branco? Não vejo lógica nesse tipo de montagem. A pessoa quer ser diferente. Isso não é ser diferente. Isso é não pensar no que está fazendo. Por quê? Porque se você coloca um prato... Eu já vi coisas do tipo da pessoa fazer uma montagem assim, diferente, botando todos os ingredientes para a direita da louça. Aí o que aconteceu? A louça é levemente côncava. 30 segundos depois, os molhos começaram a escorrer para o centro do prato. Mas não era aquela decoração bonita, não. Desordenadamente. Ou seja, ficou horrível. Então coloque no meio. Porque no meio que tem que centralizar tudo. Os molhos têm que ficar centralizados, tem que ficar tudo bonito, coordenado, bem arrumado, elegantemente. Isso é importantíssimo. Você tem que pensar o seguinte: você tem que criar uma harmonia focal, ou seja, você tem que enxergar o que está fazendo. O cliente tem que ver essa harmonia. Então você tem que equilibrar os ingredientes corretamente. Outra coisa importantíssima, a temperatura. Não adianta você inventar coisas mirabolantes, montagem super difíceis,
e o prato esfriar. Porque independente que seja só 2, não, mas é só 2, cara, o prato esfria. A montagem demora 20 segundos para se montar no máximo. Quando a receita é comida quente, é 20 segundos. Se o cara está montando uma sobremesa, aí outros 500, o cara pode demorar até meia hora, porque a sobremesa não é quente, normalmente não são quentes. Tem só um complemento final, pode ser que é quente, mas isso coloca no final. Se você monta uma salada, você pode dedicar mais tempo na montagem da salada, mesmo que a montagem da salada, com o tempo, ela desarma no prato. Mas quando você trabalha com comida quente, você tem que ter um cuidado absurdamente especial com isso. A comida tem que chegar absolutamente quente na mesa. Existem métodos que ajudam a pessoa quando tem uma montagem um pouquinho mais delicada, que é o prato pré-aquecido, a louça pré-aquecida. Você deixa a louça aquecida e quando você monta, faz a finalização. Agora, tenha um cuidado muito especial. Se a louça está muito quente, quando você coloca o molho, ele pode criar uma pátina e pode dar uma enrijecida. Por quê? Porque um contato dá um choque térmico, o prato está mais quente que a comida, e aí automaticamente se cria uma pátina, cria uma demarcação, uma linha de demarcação nos molhos, e aí fica estranho isso. Mas é a única solução quando tem um preparo um pouco diferenciado para se utilizar exatamente isso. Outra coisa, uma coisa que eu estava falando há pouco, precisamos sempre montar o layout procurando sempre as harmonias. Porém, utilize alturas diferentes, porque você destaca o conjunto inteiro da sua receita. Então, normalmente, eu dou um exemplo, nós estamos falando hoje de filé, vou dar um exemplo muito interessante. É muito mais bonito você servir um tornedô bem feito, de 3,5 dedos de altura, 4 dedos de altura, de filé, de que você servir 2 medalhões dessa altura. Primeiro, chama muito mais atenção. O cara diz, uau, olha o tamanho do filé que o cara me serviu. Nossa. Segundo, exalta as suas habilidades de preparo. Se você tem conhecimento e técnica de preparo na carne, vai exaltar ao máximo as suas técnicas, porque se você sabe preparar ela, quando o cliente cortar, ele vai ver que o ponto está perfeito. Quando uma pessoa serve 2 medalhões desse tamanho, em vez de um tornedão muito alto, muitas vezes ele tem dificuldade no ponto da carne. E garanto para vocês que um belo tornedão de filé no meio do prato, com os outros ingredientes, ou um pouco afastado do prato, do meio, mas com os outros ingredientes, chama a atenção demais. Isso dá dinheiro, viu? Agora, sempre pense em uma coisa. Sempre que você utiliza montagem às alturas, sempre fique pensando que ela tem que ser uma montagem bem firme. Então, tem que ser uma montagem bem pensada. Escolha sempre as guarnições corretas. As guarnições, hoje, assumem importâncias altíssimas no complemento de receitas. Agora, quando se fala em finalização, as guarnições podem se transformar numa decoração minimalista muito interessante. Na culinária mediterrânea, a gente não usa muito esses detalhes minimalistas, porque a culinária mediterrânea ela tem ingredientes que são as estrelas do prato, então elas marcam muito a presença. Então as guarnições, elas são sempre relacionadas muito como complemento da proteína que você está usando. Então não usa uma decoração fina, muito refinada, não usa um elemento muito pequenininho, até porque na culinária mediterrânea não tem muito esses detalhes. Mas, num contexto geral, se você quer criar uma montagem mais minimalista, mais clean e minimalista, você tem que ter uma noção muito alta, tá, da importância que a guarnição tem junto à proteína. Isso é importantíssimo, realmente muito importante. Agora, uma outra coisa muito importante, molhos. Você diz assim, mas eu preciso empratar um prato que leva molho. A colocação dos molhos depois da montagem, porque primeiro você monta. Você, quando coloca o molho, você tem que colocar de uma forma delicada e aos poucos. Normalmente, como é que você vai colocar um molho roti no prato? Você não vai pegar uma concha, não vai pegar uma colher, não. Você vai pegar um pire, aqueles pirezinhos de louça branco dessa altura, você coloca o molho dentro, de preferência esse pirezinho que tenham um bom bico, um bico bem comprido e bem pontudo. Aí você coloca o molho aí dentro e aí depois você coloca esse molho no prato. Isso virou elegante fazer na mesa do cliente. Chega o prato na mesa e aí depois você vai fazer o quê? Você chega com esse molho e gera essa decoração com esse complemento da finalização do prato. Isso é muito bonito de se fazer. Agora, lembre-se sempre, delicadeza na hora de servir o molho. Porque se você coloca pouco,
você pode colocar mais. Se você coloca muito, você não vai conseguir tirar do prato. Aquele famoso menos é mais. Coloque pouco aos poucos. Agora tem, que a gente chama de shining, né? Que é comida brilhante. Normalmente se glaseia a comida, o alimento, antes de servir ele. E eu sempre prezo muito que o polvo fique perfeitamente inteiro, com as ventosas perfeitas, com a pele perfeita, que não fique rachado e, ao mesmo tempo, saiba manter o ponto perfeitamente. Aí o que acontece? As pessoas dizem, não é possível eu preparar um polvo que ele fique macio e, ao mesmo tempo, ele fique perfeito. É impossível. Errado. Qual é o erro da pessoa? Falta de técnica. A pessoa, quando prepara o prato, lembra quando eu disse para vocês, tudo vem do início do preparo. Quando a pessoa começa a preparar o polvo, ela toca 798 tipos de ingrediente dentro da água, onde vai cozinhar o polvo. Errado. Porque primeiro o polvo não vai pegar o sabor de tudo que tocaram lá dentro. Segundo, o polvo, você vai depois temperá-lo, você vai fazer alguma coisa com aquele polvo. Não vai servir o polvo assim, né? Você vai fazer o polvo crocante, você vai fazer uma salada de polvo, você vai fazer uma massa, um arroz, um risoto com polvo. Agora, você pode sim deixar aquele polvo em perfeitas condições. Então, quando você serve à mesa um polvo bonito, porque se você cozinha ele perfeitamente, tira da água em perfeito estado, e aí depois vai dar aquela grelhada final, a pele fica perfeita, a ventosa fica coladinha, bonita, maravilhosa. Da mesma forma, é quando você apresenta uma comida brilhante, glaseada. Você tem que pensar o seguinte: as cores afetam a percepção do paladar e aguçam a percepção do paladar. Spaghetti alle vongole, um prato que todo mundo conhece, um dos porta-bandeira da culinária mediterrânea. O espaguete é branco, o vongole é claro, acinzentado. Como é que você vai ressaltar esse prato? Uma coisa muito simples, salsinha. Você coloca uma pitada de salsa que tira a monocromia do prato, da receita. E, ao mesmo tempo, o verde apetece. Às vezes se prepara uma receita onde você coloca uma páprica doce, de leve por cima, que dá uma leve, assim, um leve toque de paladar, mas é tão leve que quase não se percebe. Mas, em compensação, dá uma alteração visual interessantíssima. Uma raspa de limão siciliano, além de ter um efeito incrível a nível de paladar, ela tem um efeito maravilhoso a nível de visual, porque é aquela cor brilhante, aquele amarelo bonito, aquele amarelo vivo, isso chama muito a atenção. Então, quando você usa cores atraentes, variadas e harmônicas, você transforma o seu prato em algo altamente desejável. Galera, vocês já pensaram em desenhar o empratamento que vocês querem fazer? Por quê? Porque assim você visualiza a coisa de uma forma melhor. E aí você consegue encontrar uma inspiração nas coisas. Dar um prato como ensaio é sempre muito importante. Uma coisa que eu sempre falo para todos os meus alunos e para todo mundo que trabalha no ramo de personal chef. Galera, pelo amor de Deus, nunca invente moda de querer ir trabalhar na casa de alguém sem ter treinado com antecedência as receitas. Por quê? Porque não adianta você querer chegar e decidir que você vai montar o prato pela primeira vez quando você está na casa do cliente. Aí é kamikaze total. Monte um prato de ensaio para trabalhar melhor a execução da ideia. Quando você começa, aprende, estou aprendendo umas receitas novas, pegue o prato, comece a montar ele bonitinho e faça a coisa acontecer de uma forma harmoniosa, cores, volumes para cima, volumes para o lado, moldura lateral. É uma coisa, eu vou contar então uma coisa para vocês. Eu tive um restaurante em Porto Alegre, foi considerado já um dos melhores restaurantes do Brasil há 20 anos atrás. Naquela época não era o mundo da internet, naquela época ainda a gente trabalhava graças aos jornalistas, né? Jornalista que faziam matéria, essas coisas todas, é o famoso boca a boca. Era um restaurante consideravelmente sofisticado, era comida italiana, da melhor qualidade, e a gente começou a adotar essa apresentação de prato mais interessante. Ou seja, na Itália é comum qual é o enfeite do prato? É a própria comida, os ingredientes, aquelas coisas lindas, aquelas cores, pá, eles colocam bonitinho. Pronto. A gente começou a criar os pratos de uma forma diferente, e aí o que a gente fazia? Desenhava, pegava um caderno, desenhava a montagem. A proteína vai aqui, isso vai ali, isso vai assado. O prato a gente vai escolher essa louça, vai escolher aquela outra. Aí facilita um pouco a formatação de uma apresentação, fica mais interessante. Comece com um desenho antes de passar para o empratamento com a comida verdadeira. Então você sabe que tem
Ah, aquelas mini cenoura, beleza, então você vai colocar as mini cenouras daquele lado. Ah, eu tenho um carboidrato, pode ser um musseline, e aí pode ser uma proteína, sei lá que seja, uma carne, um peixe. Sempre estude as proporções. Se você vai querer colocar a proteína um pouco de lado, coloque os vegetais um pouco mais elevados. Para quê? Para equilibrar um pouco a altura da carne de um lado ou a altura da proteína de um lado, para não deixar o prato achatado do outro. Desenhe toda a apresentação para ajudar a visualizar o resultado final. Isso é muito importante. Se você decide desenhar, é muito interessante. Tem vários chefes famosos, inclusive, que fazem montagem desse jeito. Eles têm um caderno de montagem. E aí eles trabalham tudo em cima do desenho. Confeitaria se trabalha muito com desenho. Sempre é feito um desenho antes de como vai se montar a sobremesa. A sobremesa sofisticada tem trabalhos incríveis, né, para se montar. Observe sempre as últimas tendências também dos empratamentos. É muito simples. Revistas gastronômicas hoje online você encontra muita coisa. Veja como é que eu emprato, como é que outro chefe de cozinha que trabalha com culinária italiana emprata. É coisa do gênero. Aí você vai entender um pouco melhor como funciona a distribuição dos volumes e das cores dos pratos. Outra dica muito importante, simplicidade. Você escolhe um ingrediente, é o destaque. E aí você tem que manter espaço suficiente para manter a apresentação simples daquele ingrediente. Se você vai preparar um prato de massa com espaguete futonomara, onde você vai colocar uma lagosta, claro que a lagosta vai ser a estrela do prato, porque é ela que mais chama atenção, primeiro pelo volume e porque a lagosta é a lagosta. Então, se você vai colocar os outros ingredientes, coloque harmoniosamente. Se você vai colocar mexilhão em casca, coloque ele bonito, bem posicionado, para ficar numa formatação interessante. E se você vai colocar uns camarões, coisa do gênero, sempre faça para ele se sobressair, para não bloqueie toda a sua massa, né? Obviamente. A confusão tira foco do elemento principal do prato. É muita informação. Quando é muita informação, o cliente começa a ficar meio travado, começa a não entender mais nada do que tem ali dentro. Se você quer faturar, quer se sobressair frente aos outros, você tem que ter uma apresentação bacana. Apresentação bacana para quê? Para você publicar nas redes sociais. Priorize sempre a simplicidade e demonstre sempre os ingredientes em si. Não esconda eles. Não empilhe um em cima do outro que não enxerga mais nada. Ou não coloque assim um monte de flores, um monte de matinho, de brotos. Pense com antecedência. Faça um teste, beleza, tira a foto. Ficou perfeito. Paf! Manda imprimir, põe na parede. Quando você vai trabalhar, aquilo está ali na parede. O prato tem que ser todos assim. Se você vai preparar um jantar para 25 pessoas, aonde tem uma pessoa que foi contratada por vocês somente para finalizar as receitas, ele tem que fazer tudo igual. Um prato demasiado cheio nunca fica bonito. Por isso que eu sempre digo, garanta que tenha espaço suficiente entre os variados alimentos. Se você vai trabalhar, vai preparar um prato, um delivery personalizado, bonito, você se lembra, nós falamos, qual é o prato de vocês? É a embalagem. Agora, você vai enfeitar o prato. Não enfeite demais, porque isso vai custar para vocês um bocado. Como é que vocês vão ganhar dinheiro? Uma outra coisa muito importante mesmo, é o equilíbrio do prato. O empratamento deve ser visto simplesmente como, assim, não deve ser uma decoração, deve ter um bom sabor. O que adianta você ver um prato lindo e o prato ser uma porcaria danada? Não, o prato tem que ser bom, o prato tem que ter sabor, o prato tem que ter perfume, o prato tem que ter visual, então você tem que mostrar a sua proteína, você tem que mostrar o que tem na frente. Trabalhem com isso pensando nas redes sociais. A rede social é a vitrine de todo mundo. Todo mundo hoje consegue vender a mais porque consegue divulgar mediante a rede social. Aí se você mostra um prato onde valoriza a sua proteína, aí você consegue ter uma distribuição dos molhos diferente, você consegue ter uma distribuição dos carboidratos e dos vegetais diferente. Ou o próprio risoto, uma própria massa que não seja aquela coisa monocromática, chata de ver, cara, você consegue se sobressair demais. Muitas vezes, os molhos ficam melhor à parte do que diretamente dentro do prato. Se você tem um molho cremoso gostoso que acompanha uma carne, por exemplo, você coloque num pires bonito ao lado. E aí, quando você serve o prato, você serve o pires e assim, esse é o molho à parte. Por quê? Porque, de repente, você tem uns vegetais salteados, ou você tem uma musseline, você tem alguma coisa diferente, e aquilo empapa. E aí interfere no sabor do acompanhamento, e aí de um momento para o outro você não consegue mais entender o que você está comendo e o que você não está comendo. Isso não se refere aos pratos principais que digo, tipo massas e risotos. Aí não, realmente a gente risota com antecedência e valoriza inclusive o molho, com os ingredientes que se colocam por dentro. Quando a gente serve o prato,
Serve primeiro o carboidrato e depois coloca os ingredientes e os molhos por cima para finalizar a receita. E ter aquela otimização do resultado do prato que você quer, que é justamente surpreender o cliente com aquela sensação incrível que a pessoa tem. Então você surpreende ele primeiro olhando aquela louça bonita, simples, mas bonita, clean, com aquela louça branca, ou também louça de outra cor, mas que seja uma louça interessante, principalmente que não tenha multicoloridos, que seja de uma cor só e que seja adequada ao tipo de proteína e de ingrediente que você vai colocar dentro do prato. Você prepara uma peixada pernambucana. É interessantíssimo, porque a peixada pernambucana, mesmo sendo tudo dentro de uma panela, com um molho, os ingredientes são muito bem definidos e bem separados. Essa é uma comida regional. Se você pega uma moqueca, está tudo dentro do mesmo prato, mas quando você serve, todos os elementos são muito bem distribuídos e muito bem preparados. Por quê? Porque a pessoa identifica. Se ela quer comer um pouco disso, come. Um pouco daquilo, come. Quer misturar os sabores, mistura. Isso é interessante. Mantenha sempre presente a funcionalidade e o sabor do prato. Importantíssimo. A apresentação nunca deve ter prioridade sobre o sabor e a funcionalidade. Existem regras para isso, né? Claro que não é necessariamente a gente tenha que seguir ao pé da letra essas regras, né? Principalmente na culinária italiana é difícil se manter focado nessas regras. Mas, geralmente, existe regra para o número de elementos. Um elemento quente, um elemento frio e um elemento de textura. Alguma crocância e algo suave. Tudo isso conjunto trará o quê? Surpresas interessantes ao seu paladar. Porque uma textura macia com uma textura mais firme se transforma numa coisa média. Uma coisa crocante, ela pode ser fria, não precisa ser obrigatoriamente quente, porque é uma coisa que lhe dá o sabor igual, inclusive pode talvez lhe dar um sabor melhor se ela estiver fria do que se ela estiver quente. Tem muitos alimentos que mornos são muito mais saborosos do que muito quentes. Então, esses equilíbrios, muitas vezes, geram um resultado surpreendente. Outra coisa muito importante, lembre-se, as porções corretas. Tem um número certo de ingredientes, que a louça complemente esses ingredientes. Você não pode fazer algo que não cabe naquela louça. Você não vai poder botar um osso buco com um risoto de açafrão num prato de 25 centímetros. Nunca empilhe a comida em cima do prato. Nunca. Agora, também não use um prato de 45 centímetros, cara, porque é muito grande. Eu já vi pratos de 40 centímetros, cara. 40 centímetros, é quase um suplá. E coloca lá no meio a comida. Vem bastante comida, parece que o cara te colocou nada de comida. Então, tudo tem que ter um equilíbrio coerente dentro da louça. Veja esse prato. Prato simples, louça simples. Ele tem 28 centímetros de largura. Esse prato não tem borda. Então, você consegue colocar uma bela uma formação aqui no meio, fazer um jogo com um molho em volta, fica perfeito. Vou mostrar um outro prato para vocês. Quando você prepara um risoto, o risoto é uma receita italiana, uma clássica receita italiana, que ela precisa ser cremoso. Risoto firme, rígido, não é risoto. Existe esse prato. Esse prato é um chapéu. Ele é chamado de chapéu. Vocês estão vendo que ele é côncavo, bem profundo, uma limitação. Por que isso? Porque se você coloca o risoto aqui dentro, ele consegue gerar um volume. Mesmo sendo muito cremoso, ele não se espalha para os lados. Por quê? Porque tem uma limitação. Então, ele vai fazer o quê? Vai ficar para cima. Isso dá um volume verticalizado. Isso é ótimo. Enche os olhos do seu cliente. Então, é muito interessante escolher louças corretas. Aí eu vou mostrar uma outra coisa para vocês. Esse é um prato fundo para massa. Por que ele é um prato fundo para massa? Porque a massa, ela é mais firme. Então, ela consegue ficar centralizada. Se você faz aquele empratamento estilo ninho, empratamento quando você pega uma concha, você pega esse garfo ou essa pinça e você vai fazer o quê? Você vai fazer um empratamento com a massa comprida, você engarfa a massa, você coloca aqui dentro, gira, 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 até ele se transformar num ninho, propriamente dito. Você chega no prato, faz esse movimento e a massa desce do garfo. Aí depois você, com a própria concha, com uma colher, você pega um molho e você pega e monta. Você com camarões, então você procure colocar os camarões numa posição estratégica, bonita, mantendo sempre volume. Nesse prato ele fica ótimo, porque tem um molho que fica em volta, que dá uma coloração. O ninho fica no meio, fica um molho em volta, bonito. Fica os elementos, que são as proteínas, ficam por cima. Você faz uma decoração final com umas folhas, pode ser manjericão, pode ser hortelã, dependendo das receitas que você vai usar, pode ser salsinha. Isso é empratar da forma correta. Por quê? Se você coloca o ninho aqui no meio, o molho se expande, os restos do molho se expande em volta, bonitinho. Aí depois pode pegar ou uma pinça, ou um garfo, ou uma colher, e você vai fazer o quê? Você pega as proteínas, pega os camarões, pega os cogumelos, pega o que for que seja, você começa a montar em cima desse ninho. Aí você está fazendo
um empratamento, uma finalização. Simples, você não está colocando nada de não comestível, nada que agrida, aí você depois finaliza com uma raspinha de limão siciliano, se por acaso cabe aquela finalização, ou uma pitada de salsinha, se é uma coisa que fica bonita e fica combinando com o restante da receita, uma pitada de páprica doce ou de páprica defumada, dependendo dos sabores de combinações dos pratos. Ou seja, você consegue alcançar o objetivo que você deseja, porque tudo começa da hora que ele viu a fotografia do seu prato. Ele não lhe conhece, mas alguém falou para ele que você cozinha muito. Aí o cara quer ver a sua página. Aí você tem ali, ó, 35 fotos de receita, uma mais bonita que a outra. Você sabe cozinhar bem, porque você aprendeu a cozinhar corretamente, se profissionalizou naquilo corretamente. Então você está com a faca, o queijo e o salame na mão. O cara come, fica feliz, o cara lhe apresenta aos convidados. É garantido que ele vai lhe chamar de volta, ele gastou dinheiro, gastou, feliz da vida. Veja bem, você tem que colocar a descrição do prato. Se você vai fazer um espaguete com camarão e um bisque de camarão, você vai ter que colocar espaguete ao molho de camarão, aí você bota aí camarão GG, com um toque de bisque de camarão e uma finalização com perfume de limão siciliano. Aí o cara já sabe que aquilo deve ser bom. Você não precisa botar a explicação no detalhe, a gramatura dos ingredientes, ou a lista dos ingredientes. Não, faça a descrição do prato. E se depois você botou um nome no prato, faça o nome. Use e abuse das redes sociais. Faça isso. Assim você consegue ganhar dinheiro, porque você se sobressai dos outros. A apresentação é a alma do negócio, cara. O empratamento é tudo, porque o cara come com os olhos, cara. Antes de comer com a boca, vai comer com os olhos, depois com o nariz, depois com a boca. Eu aprendi uma coisa interessantíssima. Eu estudei numa faculdade francesa, na Cordon Bleu, e é muito interessante, porque eles têm uma técnica de empratamento fantástica. Eles têm uma técnica seguindo o relógio. É muito interessante. Usam a analogia do relógio. E essa é a forma muito interessante de como você... Porque tem uma estrutura de composição. Então, ele diz assim, que a proteína tem que ficar entre as 3 e as 9 horas, ou seja, na parte de baixo do prato. Por que isso? Porque a pessoa, quando come, ela vai dar mais ênfase a comer a proteína. Então, ela quer, mesmo que seja por questões de 2, 3 centímetros, ele quer a proteína mais próximo dele. Entre 9 e 11 horas vão os carboidratos. Entre 11 horas e 3 horas vão os vegetais. Isso é uma montagem bem interessante de se seguir. Lembrando que a proteína sempre fica na parte de baixo do prato. Agora, você tem que dar destaque ao ingrediente principal. No momento de você empratar, você tem que dar esse destaque especial ao ingrediente principal, que é o ingrediente especial. Pense, se você tem uma lagosta linda, você vai fazer o quê? Vai tocar um monte de coisa em cima. Para o cara não enxergar a lagosta. Então, você sempre tem que pensar o seguinte, destaque. Destaque. Ninguém pede um prato desse e encontra um prato repleto de acompanhamento e a proteína principal escondida. A lagosta por si é linda. Um bife por si é lindo. Um peixe por si é lindo. Camarão por si é lindo. Se você fez ele perfeitamente, preparou ele perfeitamente, é uma coisa mais linda do mundo, cara. Isso vale demais a pena sempre valorizar. Eu faço um prato que eu adoro, que é uma musseline de mandioquinha, que ela é bem amarela. Aí eu coloco os camarões bem grandes. Eles são laranjas. Eu coloco uma velouté de parmesão, de queijos, por cima, e ainda passo um maçarico. Quando eu passo um maçarico por cima, fica aquele chamuscado que tira a monocromia daquela parte branca que é o queijo por cima, ressalta o laranja do camarão, ressalta o musseline de mandioquinha. Então, o que acontece? São 3 cores diferentes, harmoniosamente colocadas. Pronto. O prato por si não precisa de mais nada, não precisa botar nada. Porque a apresentação é aquela. O detalhe fica na maçaricada final. O acompanhamento não é destaque. Mesmo que você ache que o acompanhamento seja melhor que a proteína é o destaque. A proteína pode ser pequena. Se você vai fazer um prato onde vai foie gras, o foie gras você não vai poder botar meio quilo de foie gras, porque senão você vai ter que cobrar R$750 só de foie gras. Então você vai botar um medalhãozinho. Aí depois vai botar uma lagosta em cima. Aí depois vai colocar um caviar, botar um molho. Aí depois você vai colocar um caviar em cima. Galera, é um prato que é desse tamanho. Aí depois você vai colocar um molho no prato. Então você não vai poder usar uma louça de 28 centímetros. Não, você irá usar uma louça de 25.
você vai posicionar ele bem no meio, o molho vai ser que dá aquele contraste de coloração. E a pessoa vai apreciar aquilo pela iguaria que você está servindo, porque são iguarias empilhadas uma em cima da outra. Você vai botar foie gras, lagosta, caviar, pô, imagina que negócio caro. Ao mesmo tempo, você pode fazer isso tranquilamente com carne. Você vai colocar o filé no meio, aí você vai botar um molho em cima, aí você vai colocar um pouco de molho em cima, para dar aquele brilho. Lembra que nós falamos que comida que brilha é mais interessante do que aquela comida pálida? E aí depois faz o quê? Aí depois tu monta em volta, tudo junto, para valorizar o que tem no meio. Pronto, arrasou, cara. Arrasou. Aquilo não tem igual, cara. Não tem igual. Quando vocês querem ganhar dinheiro com isso, você tem que pensar toda essa série de detalhes. São detalhes valiosíssimos que fazem a diferença frente à sua concorrência. Mas então, galera, por que eu falei tudo isso para vocês? Porque qual é o objetivo de quase todo mundo que trabalha na gastronomia? É ganhar dinheiro, né? Nós todos temos um objetivo e nós focamos para alcançar esse objetivo. Quando a gente foca para alcançar um objetivo, a gente tem que ter critérios e sabedoria, conhecimento e técnica. Então, quando você decide focar naquilo, eu quero começar a ganhar dinheiro de verdade com isso. Você pode ganhar tanto e você pode ganhar muito menos. É você que vai fazer o seu caminho, você que vai traçar o seu caminho corretamente. Você que vai fazer a coisa acontecer do jeito certo. Então, galera, foi massa, valeu. Muito obrigado como sempre. Galera do YouTube, galera do Facebook, galera do Instagram, aquele abraço.